Deus seja louvado. Vamos nos ajoelhar para nós conversarmos com o nosso Deus? Grandioso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor Deus, por toda a eternidade, por tudo que Tu és. Pai, nos ajoelhamos agradecendo por tudo que o Senhor nos deu até esse momento, durante o culto desta manhã, desde o início aqui, quando começamos a louvar o Senhor às 9h10 da manhã, e temos sentido, percebido a Tua presença. Nós temos gratidão, Pai, pelo clube de desbravadores da nossa igreja, por esse ministério existir em todo o mundo, onde centenas, milhares, milhões de crianças, juvenis, adolescentes, famílias estão envolvidas, sendo salvas e sendo instrumento de salvação também. Abençoa, Pai, esse ministério em todo o mundo. Queremos Te agradecer, Pai, por podermos estar aqui agora também para abrir a Tua palavra. Eu quero Te pedir, Senhor Deus, especialmente pelo Juan, que vai fazer uma cirurgia muitíssimo delicada, que o Senhor abençoe a ele e opere um milagre, Senhor Deus, na vida dele, assim também na vida do José, da nossa querida irmã Tuca e outros que estão, Senhor Deus, passando por esse momento difícil de enfermidade. Que o Teu amor seja revelado e os Teus propósitos também, Senhor Deus. Queremos pedir também, Pai, que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que aqui Te devolvemos, que sejam empregados para abreviar a volta de Jesus. E por último, Pai, pedimos que o Senhor abençoe o estudo da palavra que faremos neste momento. Ao abrirmos a Bíblia, fala o nosso coração. Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja querida. Que bênção estarmos juntos. Lembrem-se de orar pelo Juan Pascoal. Ele é sobrinho do nosso irmão Negrão, aqui da igreja. Também pelo José, outros enfermos, a Tuca, que temos orado. O irmão Edson Souza agradece as orações de todos nós pelo seu paizinho. Descansou, o irmão Souza, com 96 anos de idade. E ele agradece as orações e a forma como Deus dirigiu. Louvado seja o Senhor, amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Temos tempo agora para estudarmos e aprendermos do Senhor aquilo que Ele tem a nos ensinar nesta manhã. E eu os convido a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 21. Abra a Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Esse é o penúltimo tema da série. Semana que vem vamos encerrar esta série Fim dos Tempos. Eu tenho pensado, irmãos, que o paralelo que a gente tem estudado e visto aí nesses últimos 14 sábados, contando com hoje, né? Sobre a jornada do povo de Israel no Egito e a jornada do povo de Deus, né? O moderno Israel, que somos nós, é cheia de paralelos e de ensinamentos que a gente vai passar um bom tempo na eternidade ali aprendendo. Não se esgota tantos ensinamentos. Hoje nós vamos ver aqui uma história, um relato que tem muito a falar a nós, que está em Números no capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: abra a Bíblia, mantenha ela aberta e deixe Deus falar ao seu coração. Números 21, verso 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou de que forma? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Moisés e contra Deus e disseram:
Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos, ou para morarmos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, disse o povo, e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Número 1. Por que o povo ficou impaciente pelo caminho? Simples. Eles chegaram à margem, próximos da terra, estavam a ponto de tomar a terra. Vocês lembram a história? Mandaram os espias, não era vontade de Deus, vieram com relato, não acreditaram que podiam tomar a terra como o Senhor havia dito, e Deus disse para eles: bom, vocês vão ficar 40 anos vagueando pelo deserto, vão morrer aqui, e somente aqueles que têm 20 anos para baixo vão entrar na terra, e também Josué e Caleb. Primeiro lugar, não era vontade de Deus que o povo vagueasse pelo deserto e morasse no deserto por 40 anos. Nunca foi esta a vontade de Deus. Eles ficaram no deserto todos estes anos porque foram incrédulos, desobedientes, porque deixaram seu coração se endurecer e tinham seus olhos voltados para o Egito e não para a promessa que Deus tinha para eles, que era dar a terra prometida. E curioso é que, embora estavam a sofrer por uma escolha deles, eles estavam transferindo a culpa para Moisés e para Deus. Por que é que nos trouxeram a este deserto? Para nós morrermos aqui? Para nós ficarmos aqui? Nós estamos cansados deste pão vil, ordinário. Você já pensou chamar o pão que Deus mandava do céu para alimentá-los de pão ordinário, de pão vil? Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Só que essa história não é nova. Desde os primórdios, quando o ser humano se afastou de Deus, lá no início, Adão e Eva, a tendência do ser humano em pecado, com a mente embotada, entorpecida pelo pecado, é de transferir a culpa para Deus. Quando Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus, você deve lembrar o relato bíblico que diz que o Senhor Deus veio ter com eles na viração do dia e chamou: Adão, onde estás, Adão? Qual foi a resposta dele? Ó Senhor, eu tive medo e me escondi. Comeste do fruto da árvore que eu ordenei você não comer? Qual foi a resposta de Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu fruto e eu comi. Adão estava transferindo a culpa dele para sobre a mulher, mas não era só a mulher, era a mulher que tu me deste. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido do fruto. A culpa é dela? Não, a culpa é tua, é a mulher que o Senhor me deu. E quando ele perguntou para a mulher, ela disse: a serpente me deu e eu comi. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse colocado essa serpente no jardim, eu não teria sofrido, não estava sofrendo isso que eu estou sofrendo. Transferência de culpa. O que você tem passado na sua vida? Que lutas você tem enfrentado? Que problemas você está passando?
Para quem você está transferindo a culpa? Para quem você está transferindo a culpa? Transferência de culpa. Nunca foi a vontade de Deus que nós sofrêssemos. Foi por nossa escolha. Foram nossos atos. Foram nossas as decisões. Nós temos que assumir a nossa culpa. Segundo ponto, ingratidão. Eles olharam para Deus e disseram: por que o Senhor nos fez subir do Egito? Para nós morrermos aqui no deserto? Foi esse o objetivo pelo qual Deus tirou eles do Egito? Para eles morrerem no deserto? Ficarem 40 anos no deserto? Foi esse o motivo que Deus tirou eles do Egito? Absolutamente não. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 4. O texto vai aparecer na tela para você. Diz assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Quando Deus tirou o povo do Egito, a intenção de Deus era trazer o povo para perto dele, do Senhor. E Deus falou essas palavras quando eles chegaram ao pé do monte Sinai, e ali Deus começou a se revelar para eles de forma maravilhosa, extraordinária, visível, tão visível como foram as 10 pragas que os libertaram do Egito, o mar que havia se abrido diante dele, o maná que caía para eles comerem. Deus estava atraindo eles para si mesmo. E agora o povo olha para Deus assim: por que o Senhor nos trouxe para cá? Por que você, Moisés, e o seu Deus nos trouxeram para cá? Para nós morrermos aqui? Ingratidão. Infelizmente, rapidamente nós nos esquecemos da forma como Deus nos libertou e nos salvou. Faz um retrospecto da tua vida agora. O que foi que te trouxe aqui? Como foi a forma que Deus te salvou? Foi você? Foram seus pais que foram salvos? E você nasceu em um lar cristão? Foram seus avós? Um dia você foi liberto das trevas para a maravilhosa luz, mas nós nos esquecemos tão rapidamente dos propósitos de Deus para a nossa vida. E nós acabamos apontando o dedo para Deus e colocando sobre Ele a culpa, e ainda somos ingratos. Para que nós morramos neste deserto? Vejam, infelizmente as bênçãos de Deus muitas vezes não são vistas ou apreciadas. Como é que nós podemos nos esquecer tão facilmente e tão rapidamente das bênçãos de Deus? Por que é que nós temos a tendência tão rápida, tão pronta de olhar para o ruim, para aquilo que falta, e não olhar para aquilo que temos? Ou para aquilo que aparentemente nos falta, porque se nós temos Jesus, nós temos tudo. Ao invés de nos agarrarmos nas bênçãos que temos, nós olhamos para os problemas. Foi assim com o povo de Israel, e não é diferente com você e comigo. Reflita sobre isso, reflita nisto. Veja, igual Adão e Eva, Deus disse assim: vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, mas eles fixaram os olhos num problema, naquilo que Deus havia dito: não façam, não toquem, não comam. E o povo de Israel não foi diferente. Deus os libertou com 10 pragas, foi o cordeiro morto e o sangue na ombreira das portas que os libertou do anjo destruidor e do Egito de pecado, que representa o pecado. Foi a abertura do mar, é o maná que descia todo dia, o encontro com o Senhor no Sinai, é o santuário e a presença do Senhor no meio do acampamento, a arca da aliança, com eles a lei de Deus, símbolo do seu caráter, águas amargas tornando-se em águas doces, a água que sai da rocha, o pão que desce do céu, e o Senhor nos trouxe para morrermos aqui. Por que é que esquecemos tão rapidamente das bênçãos de Deus? Ei, olhe para a sua vida hoje. E eu desafio você que tem passado por provas, por problemas, por tribulações, por depressão, por angústia,
por medo, por insegurança, por tudo que o pecado pode nos dar e nos oferecer. E olhe para aquilo que Deus é para você. Olhe para quem Deus é para você. Amém? Sabe quem eu me lembro? Eu lembro inevitavelmente de Jó. Ninguém sofreu e teve tanta perda quanto Jó. Mas ainda Jó, mesmo tendo perdido seus bens, seus filhos, tudo que ele de mais valioso tinha, nós podemos encontrar muitas coisas que foram deixadas para Jó. Número 1, a Jó foi deixada a sua vida. Número 2, a Jó foi deixada a sua esposa. E alguns podem dizer assim, mas ela perdeu também os 10 filhos, esqueceu? Ela passou a primeira prova, mas quando ela viu o objeto do seu amor sofrendo angústia como estava sofrendo ele, doença como a que Jó estava sofrendo, eu tenho certeza que quem já viu um ente querido que perdeu a saúde, que estava sofrendo no leito, que você não via mais esperança, talvez clamou a Deus, Senhor, permita que ele descanse em paz, e não pediu pela vida. Assim não foi diferente a esposa de Jó. Aí ele foi deixado a sua esposa, foi deixado os seus amigos. É verdade que eles tinham palavras duras, mas estavam ali ao lado dele. A Jó foi deixado sua voz. Ele conversava, ele falava, se expressava. Foi deixado a ele a capacidade de arrazoar. 6º ponto, a Jó foi deixado a sua confiança em Deus. Ele não perdeu tudo, ele não perdeu aquilo de mais valioso ele podia ter na sua vida. Confiança em Deus. E no livro de Jó, no capítulo 13, versículo 15, talvez o verso mais extraordinário de todas as escrituras, quando aquele que havia perdido os seus 10 filhos, todos os seus bens, a sua saúde, não perdeu a sua esperança em Deus, quando ele disse, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Amém? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, meus olhos o verão, e não outros, de saudade desfalece o coração dentro de mim. Em toda a sua angústia, Jó não perdeu a sua confiança. E por último, 7º ponto, Jó tinha ao seu lado o seu Deus. Silente, invisível, mas estava com ele. Ao invés de nós olharmos hoje para aquilo que nos deixa tristes, com medo, ansiosos, depressivos, angustiados, vamos olhar para aquilo que Deus deixou para nós. Amém? Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Embora você não possa vê-lo ou senti-lo, escuta o que eu estou dizendo para você e fala em nome de Jesus. Embora você não possa ver a Deus ou senti-lo, Ele está ao seu lado, nunca te abandonou e jamais te abandonará. Amém? Repito, assim como Jó, pode ser que você não veja Deus. Pastor, eu não vejo Deus agindo na minha vida, eu não consigo ver. Eu não sinto Deus na minha vida, eu não vejo. Aceite o que eu tenho a dizer para você em nome de Jesus. Embora você possa não vê-lo ou senti-lo, Ele está ao teu lado, sempre esteve e sempre estará. Ele é o nosso Deus. Se não fosse assim, Ele não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que está em depressão profunda. E quando a gente está doente emocionalmente, com depressão, o órgão da mente doente, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue sentir Deus. A gente não consegue ver outra coisa senão um sentimento de culpa muito grande que recai sobre a nossa vida. Aqueles que passam por isso sabem o que eu estou dizendo. Como uma negra nuvem estando sobre você, mas Deus está ao seu lado, embora você não o veja.
embora você não veja. Versículo 6 de Números 21. O povo então disse, então o Senhor mandou, melhor dizendo, então diz ali as Escrituras, versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Quando a gente olha para versículos como este na Bíblia, melhor dizendo, o Senhor mandou serpentes abrasadoras. Veja, Deus castiga a gente se a gente não anda de acordo com a cartilha dele. Não, queridos, porque a mesma Bíblia, as mesmas sagradas letras que dizem que o Senhor mandou serpentes, também diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, diz as Escrituras, que te conduziu, Deus que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da rocha. As serpentes sempre estiveram no deserto. Os escorpiões e os animais peçonhentos ali sempre estiveram. Deus não mandou. Deus os protegeu das serpentes. E quando a Bíblia diz o Senhor mandou, simplesmente Deus tirou a proteção. Não porque Deus quisesse, porque Deus não quer, mas por respeito a um povo rebelde, Deus tirou a proteção. Embora Deus não queira, note bem o que eu tenho a dizer e falo em nome de Jesus. Embora Deus não queira, muitas vezes, Ele permite que o mal que nos cerca nos atinja, para que possamos ver que a única saída e salvação está nele. Deus não quer. Jamais quis. Mas Deus é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar. Até mesmo enviar seu Filho unigênito para morrer na cruz, para nos salvar, Ele assim o fez. Os perigos deste mundo mal nos cercam a todo momento. Qualquer um de nós está sujeito a um acidente, a um vírus, a uma bactéria, a uma doença. Os males estão aí ao nosso lado, assim como as serpentes e os escorpiões estavam sempre ao lado de Israel, ali junto deles. Mas Deus os estava a proteger. Deus permite que alguma coisa venha e ataque nossa vida. É com um único objetivo. E esse único objetivo é nos salvar. É nos despertar para a realidade que sem Ele nós não somos nada. Amém? Vamos para a segunda parte do nosso relato bíblico. Diz as Escrituras, Números 21, leio a partir do versículo 7. Esse relato diz que então veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou por todo o povo. Queridos, não se volte contra Deus ou contra o seu profeta. O povo se voltou contra Deus e contra o seu profeta. Foi ou não foi? Não é isso que nós estamos vendo? Você viu o que aconteceu depois? Eles agora se voltam ao profeta e se voltam para Deus. Veio o povo a Moisés. Aqueles a quem eles estavam rejeitando, era o único que podia mantê-los a salvo no deserto. Deus. Aquele a quem nós rejeitamos é o único que pode nos manter vivos nesse mundo de mal e de pecado. E Deus envia seus profetas para nos orientar. Não rejeite a palavra profética de Deus. As circunstâncias da vida e consequências naturais do pecado certamente nos farão
voltar para a palavra de Deus e para a orientação dos profetas ou do profeta do Senhor. Ó queridos, em nome de Jesus eu vos falo, não permita, não espere a doença chegar para colocar em prática os conselhos proféticos de saúde para a sua vida. Não é, doutor Elias? Por quê? Muitos levam a vida como se não fosse nada. Mas aí quando a doença vem, o câncer bate na porta, aí buscam desesperadamente viver conforme a orientação profética. Por que não buscou antes? Por que não buscou viver antes de acordo com a orientação profética? Não espere a doença chegar para colocar em prática os princípios de saúde. Não espere uma possessão demoníaca para fazer jejum e oração. Não espere. Tristemente, às vezes Deus tem que permitir o pior para que o seu povo se volte a Ele com jejum e oração. Por quê? Por quê? Aquele a quem eles rejeitaram foi o único e era o único a quem eles deveriam buscar. E graças a Deus o Senhor permitiu, sim, o Senhor estava a chamá-los para os salvar, assim como Ele faz conosco também. No versículo 7, quando veio o povo a Moisés, disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles estavam reconhecendo o seu pecado. Agora, quando é que existe arrependimento verdadeiro ou remorso? Quando é arrependimento verdadeiro ou quando não é verdadeiro arrependimento? Nós temos alguns exemplos bíblicos. Esaú, quando perdeu o direito à primogenitura, houve arrependimento ou remorso? Balaão, quando se deparou com um anjo com a espada desembainhada na mão, ele não teve um arrependimento genuíno ou manifestou vontade de abandonar o pecado. Ele estava sim com medo da morte. Judas Iscariotes, depois de trair a Jesus, ele disse: ai, pequei traindo sangue inocente. Acerca do arrependimento de Judas, que não é arrependimento, diz no livro Caminho a Cristo: a confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. Acerca de Judas falando, as consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda e nem um coração quebrantado por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Não foi diferente com Faraó. Quando o Faraó, Deus tirava os juízos, ele se voltava novamente contra Deus. Acerca desses que tiveram uma experiência de um falso arrependimento, todos esses, diz Caminho a Cristo, página 17, todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. É um exemplo de arrependimento verdadeiro. São tantos na Bíblia, mas eu escolhi Paulo. Paulo diz no livro Caminho a Cristo, página 28, os exemplos de arrependimento genuínos encontrados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão no qual não há desculpa para o pecado, não há justificativa para o pecado, não há uma autojustificação, mas é a espera da justificação que vem do alto, sim. Não há desculpa para o pecado, nem tentativas de autojustificação. Paulo não ficou na defensiva. Paulo pintava o seu pecado com as cores mais escuras, sem tentar minimizar a sua culpa. Em Atos, no capítulo 26, versículo 10 e 11, Paulo, ele dando o seu testemunho, diz assim: eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles eu dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E destemidamente, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia.
Paulo não hesitou em dizer, como está relatado em 1 Timóteo 1,15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Alô? Quem é você? Estamos buscando uma autojustificação ou a justificação que vem do alto? Reconhecimento. Ser propício a mim, pecador, disse aquele publicano que na sinagoga lá, que nem conseguia erguer a cabeça quando estava no templo, melhor dizendo. Caminho a Cristo, página 27, diz: os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta o seu sangue em favor da pessoa arrependida. Amém? Se você reconhecer sua culpa, vai ser perdoado. Para todo pecado há perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E o último ponto do nosso estudo dessa manhã. Interessante, né? Diz no versículo 7, voltamos ao versículo 7, diz: veio o povo a Moisés, disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Você já parou para pensar quanta ousadia? Primeiro tem um arrependimento, uma busca. A gente falou contra ti, falamos contra Deus, mas perdão, ok? Nós fizemos errado. Agora ora ao Deus do céu para que tire as serpentes. Você consegue ver o povo dando ordens para o profeta de Deus e para o próprio Deus? Tem que ser do nosso jeito. Ora a Deus para que tire as serpentes. Ei, quem disse que Deus vai tirar as serpentes? Qual é o propósito de Deus? As serpentes sempre estiveram ali e sempre estarão. Deus os estava assim a proteger das serpentes. Queridos, muitas vezes queremos alcançar a salvação por nós mesmos, ou queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer para nos salvar. Não. Senhor, eu aceito a salvação, mas aí o Senhor faz assim na minha vida, viu? Como isso? O Senhor faz assim, então eu aceito. Nós achamos que somos sábios suficientes para dizer a Deus como Ele deve nos salvar. Tire as serpentes de nós. Queridos, muitas vezes Deus não tirará as serpentes, mas nos salvará em meio das serpentes. No meio das serpentes. Muitas vezes Deus não tirará a tua doença, mas te salvará através da doença. E a você e outros que te cercam. Muitas vezes Deus não tirará e poderá não tirar os teus problemas, mas Ele te salvará em meio aos problemas, no meio do vale da sombra e da morte. Muitas vezes Deus não tirará de ti as tuas provações, mas não te deixará cair em pecado. Não diga para Deus: Deus não nos salvará como gostaríamos de ser salvos, mas como precisamos ser salvos. Diz que viver por Cristo é mais difícil que morrer por Ele. Viver com Cristo quando você está passando por uma prova difícil. Viver com Cristo quando você tem um câncer. Viver com Cristo e por Cristo até a morte. Viver com Cristo e por Cristo com uma doença incurável. Deus vai te salvar e já te salvou. Agora, como podemos ser salvos? A última pergunta. E que tipo de arrependimento nós devemos ter? Disse o Senhor a Moisés, versículo 8, de Números 21, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, um estandarte, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Certa vez, depois de ouvirem um sermão de Pedro,
Ali um grupo, naquele grande dia do Pentecostes, perguntou: tá bom, mas o que a gente deve fazer para ser salvo? Pedro disse, ouvindo essas palavras, ouvindo no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, respondeu Pedro e disse: arrependei-vos. E cada um de vós seja o quê? Batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E número 3, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento, não remorso. Ser batizado. Se eu falo para alguém nessa manhã que ainda não foi batizado, tome a sua decisão por Cristo, não porque eu falo, mas porque Deus convida você, porque Jesus ordenou: arrependam-se e sejam batizados. Nós estamos no mês da primavera, tantos estão tomando a decisão. Tome também você a sua decisão. Que tipo de arrependimento é esse que nós devemos buscar no Senhor? Pedro diz lá em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, acompanha o texto. Diz assim: varões israelitas, no sermão de Pedro, ele diz assim: atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de pães de iníquos. Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? De haver matado Cristo Jesus. Ó queridos, foram nossos pecados que mataram Cristo Jesus. Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de pregos nos pés e mãos. Jesus não morreu na cruz do Calvário porque tomou quarentena de açoite 2 vezes naquela noite. Não. Jesus morreu com o coração partido pela angústia mental, pelo seu pecado, o meu pecado, que foram colocados sobre ele. Nós levamos o Filho de Deus à morte, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz hoje foi colocado sobre ele. Arrependam-se. Como posso eu ser indiferente quando eu vejo o meu Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário por mim? Ei, Moisés, querem ser libertos do veneno da serpente e do mal do pecado? Erga aí um estandarte, coloque uma serpente. Quem olhar para ela vai viver. Olhe para a cruz e seja salvo. Olhe para Jesus e seja salvo. Olhe para aquele que se tornou pecado no teu lugar. E a tua resposta vai ser diferente diante do pecado que te assola. Caminho a Cristo, página 17 diz: o arrependimento verdadeiro inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento, lamentam seus pecados e procuram até fazer alguma mudança na sua forma e modo de viver por medo dos seus erros. E por medo que os seus erros causem maiores sofrimentos. Oh, queridos, que triste isso. Alguns buscam a Deus por medo e vêm à igreja por medo e buscam arrependimento e confissão por medo de que seus erros causem problemas maiores. Mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Triste. Mas a palavra do Senhor diz, não eu. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e a tolerância e sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é medo de consequências, não é medo de morrer eternamente,
Não é medo de perder o céu, não é medo de sofrer as pragas, não é medo de ir para o inferno, sofrer o fogo do inferno. Não. Que não são esses os motivos que devem nos levar ao arrependimento, mas é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Olhe para a cruz. Jesus diz: quando eu for erguido na terra, eu atrairei todos a mim. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o nosso Deus morrendo por nós, nossa vida é transformada. Só que nós estamos com a mente entorpecida. É tanta coisa. Nós entorpecemos tanto a nossa mente, nosso corpo, o nosso ser, que a gente não consegue mais enxergar sequer a bondade de Deus, o seu amor estampado na cruz do Calvário. Oh, quem dera que nossa oração fosse a oração de Davi: Senhor, não somente me perdoe, mas purifique o meu coração, minha vida, muda a minha mente e meu ser. Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Alguns pensam que devem primeiro ir a Jesus para depois ou melhor dizendo, primeiro devem se arrepender para depois ir a Jesus. Eu tenho que me arrepender primeiro. Não. Jesus disse: vinde a mim. Ei, venham a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O livro Caminho a Cristo, página 20 diz: a Bíblia não ensina que o pecador precisa arrepender-se antes de atender ao convite de Cristo. Não. É a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento. Ele faz tudo por nós. Tudo. Ele fez e faz tudo por nós. Mesmo o arrependimento é Ele quem motiva. Quem é esse Deus? Venham a mim. Venham a mim. Não importa como está a tua vida. Não importa se você está longe de mim, não importa se você arranja desculpas pro teu pecado, não importa o que você tem feito, não importa tuas justificativas, tua auto-justificação. Não importa. Jesus diz assim: vem a mim. Vem, vamos conversar, vinde e arrazoemos. E os vossos pecados que são vermelhos, eu vou tornar eles brancos como a neve. Eu vou fazer. Eu sou teu Deus. Oh, queridos, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, amém? Jesus está voltando. Está chamando você e a mim para nos achegarmos a Ele na cruz do Calvário, recebermos tudo o que nós precisamos. Sua graça que liberta, seu amor que redime, suas misericórdias que nos salvam. A transformação que vem do sangue da cruz do Calvário está disponível para você e para mim nessa manhã, nesse dia. Só venha a Jesus. Hoje Deus está chamando. Se você ouvir a voz dEle, tem alguém ouvindo a voz de Jesus? Não a voz do pastor, não. A voz de Jesus dizendo: vem, meu filho. Não endureça o seu coração como foi com o povo lá em Massá, Meribá, no deserto. Olhe para a sua vida. Conta as bênçãos, quantas são as que Ele tem te dado. Veja Deus, um Deus de amor te salvando. E mesmo em meio a esse deserto cheio de serpentes, males que nos cercam, se alguma delas tem te picado hoje, olhe para a cruz e viva. Amém? Olhe para a cruz e viva. Não resista mais ao convite dEle. Não resista mais ao convite. Morjana vai cantar agora a última mensagem desta manhã. Eu quero fazer um apelo para você e eu faço em nome de Jesus. Deixa Deus te transformar. Você só tem que se aproximar da cruz. Amém?
Eu não sei como está a sua vida, quais são as tuas lutas. Eu não sei como essa mensagem chegou à tua vida, mas Deus sabe. E se você hoje deseja tomar uma decisão por Cristo Jesus, ter a vida transformada por Ele, eu quero convidar você, enquanto Morjana canta, que venha aqui à frente. Não é ficar sentado no banco, não. É vir aqui à frente. É se levantar, se movimentar em direção a Deus. Alguns precisam mais do que tão somente ficar em pé. Alguns precisam vir diante do Senhor e clamar ao Senhor por uma bênção especial na sua vida. Eu não sei, mas eu sei que Deus tem falado a muitos corações nessa manhã que precisam de uma mudança radical de mente, de vida, de forma de olhar a vida e se entregar a Jesus. Venha enquanto a Morjana canta. Eu não sei quem é o primeiro que vai vir, mas venha onde você está. Venha, se é nas galerias, se é aqui embaixo, se é lá no fundo. Venha à frente, venha aqui à frente. Entregue o seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus, e deixa Ele transformar você. Olhe para Jesus, olhe para a cruz e viva. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz
Jesus Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Que em Cristo Jesus temos tudo o que nós precisamos. Perdoa, Senhor Deus, nossa rebeldia muitas vezes. Perdoa, Senhor Deus, quando nós reclamamos e deixamos de olhar para as bênçãos tantas que o Senhor nos dá. Perdão, Senhor Deus, todas as vezes que temos Te rejeitado. Eu quero pedir, Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor nos atraia sempre à cruz, a Jesus. E que ao olhar para a cruz, Senhor Deus, nossa vida seja transformada. Transforma-nos, Senhor, salva-nos, Pai. Nós pedimos esse milagre, Senhor Deus, humildemente. Em nome dele, Teu Filho amado, que deixou o céu, veio a esse mundo, se fez pecado para nos salvar. Amém, Senhor. Amém. Primavera, momento de renascer, reviver, desabrochar. Assim como eu decidi fazer parte dessa história há 5 anos atrás, eu convido você a tomar essa linda decisão. Olá, minha irmã, tudo bem, meu irmão? Agradecemos muito porque vocês estiveram conosco neste momento de adoração. Nós aqui da Igreja Central de Curitiba temos um ministério de oração onde nós nos colocamos disponíveis para interceder por você. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento, acesse o QR Code que aparece aqui na tela ou no link na descrição desse vídeo e nós vamos estar intercedendo pelos pedidos que forem apresentados ali. Nós queremos orar por você. Desejamos que Deus continue te abençoando. Desejamos que Deus abençoe outras pessoas. Por favor, compartilhe esse material, curta esse conteúdo, que outras pessoas poderão receber e serem abençoadas assim como nós. Agradecemos muito porque você esteve conosco. Deus te abençoe.